Olá, aqui é o Rafael Ferrari e nesse vídeo eu vou te mostrar então como fazer as operações dentro da Binance Futuros, tá? Operações de futuros. Qual é a diferença da operação de trading spot e da operação de trading futuros, tá? A carteira spot é onde você compra, por exemplo, BTC, Ethereum, né, para você guardar na sua carteira, né? Spot Wallet. Tá? A sua Spot Wallet. Você compra seus bitcoins, seus etéreos, qualquer outra criptomoeda e deixa guardado aqui. Mas você pode fazer o trade spot, tá? Aqui na Binance, eu vou colocar em inglês, tá? Nós vamos vir aqui, ó, trade, tá? E nós vamos vir aqui, ó, em classic, tá? Então ele vai abrir aqui para mim, tá? Welcome to Binance, beleza, barará, tal. Aqui nós temos o gráfico, tá? Eu sempre recomendo mudar para Trading View, tá? E aqui você vai ter, tá, os pares, o book de ofertas, tá? E os pares de moeda aqui desse lado. Então, observa que aqui na carteira Spot, né, de trading, o Trading Spot, você tem aqui, ó, por exemplo, moedas com o par BTC. Então, por exemplo, ADA, que é a Cardano, BTC. Então, se você clicar aqui, vai aparecer o gráfico da Cardano pareada no BTC. Se você for aqui embaixo, por exemplo, Alice, né? A My Neighbor Alice. Alice par BTC, ou seja, você tem que ter essa moeda Alice para poder fazer a operação dela contra o BTC, tá? Vamos ver aqui, vamos ver outra aqui, AVAX BTC, AXS, que é do Axie Infinity. Você tem que ter essa moeda na sua carteira para fazer ela pareada no BTC ou pareada no BNB, tá? Por exemplo, Dash BNB. Você tem que ter a moeda Dash para poder fazer a operação em BNB. Polkadot BNB. Tá aqui. Tá? Então basicamente é isso, ó. EGLD BNB. Você pode botar com Ethereum, XRP, Tron, Doge, tá? Moeda Fiat, BUSD, que é o dólar da Binance, tá? USD, ó, Badger USDT, Bake USDT, BAL USDT. Você tem que ter essa primeira moeda aqui para ganhar, para abrir a operação, tá? Já em futuros, então vamos lá, fechei aqui sem querer. Já em futuros, lembra de sempre colocar a Binance aqui, clicar no menu e colocar ela em inglês, porque se você colocar em português, não vai aparecer aqui o menu de derivativos, tá? Então você vai colocar em inglês, apareceu aqui o derivativos, tá? E ao invés de vir aqui em trade, você vai vir aqui em Binance, né, Futures, USDS, tá? USDS Futures. Então você vai vir aqui, são contratos futuros. Aí o que você precisa ter? Você precisa ter dólares. Simplesmente isso, você precisa ter dólares, tá? USDT, dólar Tether, tá? Então pode ver que ele nem dá aqui a opção de escolher outras moedas, ele simplesmente mostra todas as moedas aqui como par USDT, por exemplo, Bitcoin USDT, BNB USDT, tá? E todas as outras, ó, Ethereum USDT, tá? E como que você vai posicionar uma ordem aqui? Como que você vai posicionar uma ordem aqui? Primeiro passo, você vai mudar o gráfico aqui para o gráfico do Trading View. Tá? É um gráfico que tem ferramentas para você utilizar e é melhor de você realmente ver o gráfico aqui dentro dessa configuração, tá? Então você clica aqui em Trading View, tá? Essa ferramenta aqui ela não vai estar disponível porque eu botei nos favoritos. Você tem as ferramentas aqui no cantinho. Você pode clicar na setinha aqui e deixar algumas delas no favoritos, como eu deixei aqui clicando na setinha, daí elas vão aparecer aqui flutuando. Tá? Eu deixei algumas que eu mais uso. E você tem aqui o gráfico, tá? O que você precisa entender aqui? Aqui está o gráfico, aqui está o preço da moeda,
aqui onde você busca as moedas, se você só passar o mouse em cima, não precisa clicar, ele aparece aqui. Por exemplo, você quer, então, de repente, pegar aqui a moeda Cardano, ADA. Você digita ADA, tá? USDT, que é o que você tem aqui, o USDT. Então, beleza. Tá? Então, aqui a gente já tem o gráfico da Cardano. Vamos voltar lá no Bitcoin agora. Vem aqui, BTC, USDT. Pronto. É assim que você procura as moedas, tá? Eu vou apagar aqui esse gráfico, que foi de uma operação passada. Pronto. E aqui, se a gente quer o Ethereum, digita aqui Ethereum USDT, sempre em USDT. Aqui você tem o book de ofertas, ou seja, as ordens de venda. Você pode ver aqui, ó, um preço de 2.307. Tem alguém querendo vender 2.000, 5.000 dólares, 1.500, 1.000, 80 dólares, 600 dólares. Isso são pessoas, né, comprando, e aqui em cima são pessoas vendendo. Ó, teve uma venda de 120 mil agora, de 1.500, de 2.900, de 46, de 2.800, de 4.000, de 8.000, de 1.000, de 6.000, de 341, 6 dólares, ou seja, são pessoas vendendo e aqui embaixo são pessoas comprando. Alguém comprou 19 mil dólares, 18, tá? E assim por diante. Bom, aqui do lado direito você tem esse painel onde você vai posicionar a sua ordem, vai escolher as opções, alavancagem e muito mais. Eu vou te mostrar já já. E aqui embaixo você tem um painel onde vão ficar as suas ordens que estão em aberto, as suas ordens, as suas posições, suas ordens abertas, né, suas ordens limite. Aqui você tem o histórico das suas ordens de operação, aqui as últimas operações que eu fiz nessa conta, tá? O histórico de trade, tá? E as transações. Então, o que interessa aqui são as posições e as ordens abertas, tá? E depois o seu histórico para você poder ter, então, uma noção das operações que abriram, fecharam, etc. O intuito aqui é você entender duas formas que você vai ter de pegar os nossos alertas, tá? A primeira delas é através da ferramenta Swipecoin. Então você vai logar aqui no Swipecoin usando os seus dados, né, seu login e senha da IM Academy, tá? E aí se você tiver aqui no Swipecoin Scalper, tá? Aqui no original, você vai ver que os educadores, eles sempre deixam um ponto, tá, específico, que quando é para fazer uma compra, a barra é vermelha aqui. Então ele fala, se quebrar, né, se romper acima desta zona, confirma a ideia. A ideia de quê? De compra, tá? Uma ideia de compra, ou seja, se fechar acima, o preço está indo para cima, então é uma compra, tá? Quando ele deixa um sinal verdinho, tá? Aqui um retângulo verdinho, como aqui, ó, ele vai deixar a informação ao contrário. Ó. Se quebrar, né, se fechar abaixo, tá, confirma a ideia. A ideia de quê? De venda, né? Tá fechando abaixo dessa zona aqui de resistência. Então, isso aqui foi exatamente o que aconteceu aqui. Eu fiz essa operação, tá, de ontem para hoje. Foi aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Aqui o horário de 5h30, mas eu vou mudar aqui para GMT -3, que é o meu horário aqui. Vamos ver aqui, ele está UTC, vamos ver. São Paulo, ó, UTC -3, tá? Então foi aqui por volta de, aqui, ó. Aqui, 00:30, foi mais ou menos quando eu entrei nessa operação, tá? Aqui, ó, mais ou menos aqui, tá? E aí o mercado desceu. Então, eu tenho aqui no meu histórico essas operações, ó. Foram esses 3 alertas aqui, tá? Que não, aqui, ó. Order History. Esses 3 aqui, aonde eu fiz aquela operação ali no Ethereum, tá? Obviamente que essa ordem não executou, porque era uma ordem de stop, ó, stop market, e ele fez as 3 ordens, né, de buy aqui, porque era uma operação de venda. Então, conforme o preço vai indo lá para cima, ele vai comprando no preço mais... o preço vai caindo, né? Ele vai comprando no preço mais baixo, realizando meu lucro. Então, foi isso que aconteceu aqui. Agora, ele está dando um alerta no Bitcoin, tá? Ele está dando um alerta no Bitcoin de uma compra. Então, o que ele falou aqui? Se o preço subir acima do campo da linha vermelha aqui, confirma a ideia de compra, tá?
Então ele está no preço aqui, ele terminou em 34.676 e como eu perdi essa vela de 15 minutos aqui, ele já está em 35.300. Então já deu um take aqui. Se eu tivesse entrado aqui, você vai usar essa ferramenta aqui, ó, posição comprada no caso, né? E você vai clicar aqui e você vai calcular 500 pontos aqui de movimentação do preço, 500 dólares, né? Mais ou menos 1,5%. Você pode ir por porcentagem, fazer 1%, tá? Aí você arrisca o quanto você achar que é interessante. Você pode colocar aqui embaixo 1 para 1, né? 1%, ou colocar ele aqui abaixo da linha amarela, tá? Aí você vai ver aqui, ó, 1,30%, 451, 1,30%. Aí você vai ter um take de 1 para 1. 1,30% de perda, 1,30% de lucro, tá? Basicamente é isso. E aí você vai fazer os outros takes para você saber quais são os outros alvos de lucro. Então você vai vir aqui, vai copiar e colar, vai colocar a mesma porcentagem, 1,30 vai virar 2,60, tá? E você vai copiar mais um e vai colocar agora 2,60 mais 1,30, 3,90. Então, esses são os seus alvos de preço nessa operação. Tá? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui essa linha preta. Deixar ela mais grossinha. Essa daqui e essa daqui. É um trade rápido, é um scalping, é um trade curto, de alguns minutos ou poucas horas, tá? Aonde você iniciou a operação aqui, eu vou botar uma linha tracejada, tá? Tracejadinha, pronto. Você iniciou aqui na linha tracejada e você colocou o seu primeiro alvo aqui e ele já no próximo candle já tocou o seu alvo de lucro. Agora ele está caminhando para tocar o segundo alvo já. Nós não entramos nessa operação lá na Binance, estou te mostrando como que você faz para interpretar o alerta aqui dentro do Swipecoin, tá? Então você teria posicionado essa ordem, já teria feito lucro, já poderia pegar o stop, colocar ele no 0 a 0, ou seja, eliminando qualquer possibilidade de perder dinheiro nessa operação e esperar o mercado tocar os outros takes. O que é stop no 0 a 0? Se a sua operação começou aqui, na linha amarela, tá? E ela já tocou aqui o primeiro alvo, o seu stop que estava aqui embaixo, você sobe ele acima do ponto de entrada. Então, um pouquinho acima aqui da linha tracejada preta. Isso você vai fazer pelo preço que você está vendo no painel, tá? Por quê? Porque se o preço, ao invés de subir e tocar o nosso take e fazer lucro, ele voltar daqui onde ele está, ó, boom, e tocar aqui no 0 a 0, que é o nosso ponto de entrada, a nossa ordem vai acabar, a gente vai ficar com o lucro dessa posição aqui e aqui a gente não vai realizar perda nenhuma. Então a gente fez um take de lucro e acabou a operação, tá? Se eu deixar o meu stop, né, lá embaixo, pode ser que o mercado volte, porque, por exemplo, aqui, vamos olhar o Ethereum. Olha só, o Ethereum, aquela operação que eu fiz ontem, eu comecei ela aqui, ó, tá? O mercado pegou os meus dois takes, tá? Pegou um take aqui, pegou um take aqui, vou botar um pouquinho mais assim, 2.300 e pouco, 2.280 e pegou aqui, tá? E agora o mercado está voltando. Se o meu stop ele está aqui e o mercado voltar, nessa região aqui eu começo a ter prejuízo. Então o que eu faço? Eu pego a linha do stop e coloco ela aqui, acima da linha do 0 a 0, um pouquinho acima, 10, 50 dólares acima. Aí se o mercado voltar, eu fico no 0 a 0. Eu não ganho nem perco. Entendeu? Então quando a gente fala coloque o stop no 0 a 0, você vai eliminar a possibilidade de perda. Tá? Então dito isso,
Agora o próximo passo, tá? Para você entender aqui o nosso indicador, basicamente ele é isso, tá? O Swipecoin Scalper. Você vai ter os nossos educadores colocando esses alertas para você de compra e venda. Você vai seguir o que está aqui no balãozinho, tá? Vai esperar, vai usar aqui a ferramenta. É a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima ferramenta de cima para baixo. Se é uma compra, você vai colocar aqui, ó, posição comprada, tá? Vou fazer de novo para você ver. Você vai clicar nela e vai colocar aqui, ó, 500 pontos, 500 dólares, né? Alvos, 500, tá? No Bitcoin é 500. E o seu stop também 500, 1 para 1. Tá? Você está arriscando ganhar 500 pontos, 1,46% de lucro, ou perder 1,46%. Você vai desenhar o seu outro alvo aqui em mais 500 dólares, ou seja, vai para 1.000 aqui. Tá? Vou deixar o maior possível aqui para você ver. E você vai fazer o próximo alvo em 1.500. Isso para o Bitcoin. Tá? Perfeito? Show! E se for o Ethereum? Vamos lá. Vou mostrar com aquela operação que eu fiz ontem. Se for o Ethereum, não são 500 pontos, porque o Ethereum tem um preço diferente. Você vai vir agora na posição vendida. Se tiver em inglês, vai ser short. Tá? Você já aprendeu isso na aula anterior. E eu vou clicar aqui. Então, o meu stop agora está para cima. Eu vou colocar 40 dólares aqui. 40. Tá? Que é mais ou menos 1,68, é mais ou menos 1,5%, tá? E aqui eu vou botar 40 também de lucro. Ele vai marcar o preço aqui que eu devo colocar lá depois, tá? Aí eu vou posicionar de novo aqui, vou colocar em 80 o segundo alvo. E o terceiro alvo, vou colocar em 120. Sempre 40 dólares de diferença, 40 pontos de diferença, tá? Aqui no alvos. Tá? Então, se eu perder, eu vou perder 1,68. Se eu ganhar, eu arrisco a ganhar 5% praticamente. Legal? Então, é uma probabilidade de 3 para 1. Beleza? Então, o que aconteceu aqui? Eu fiz a minha entrada no preço de 2.438, tá? E uns quebradinhos. Vou tentar deixar tudo igualzinho ali, tá? 2.438. E coloquei o meu stop em... Eu vou tirar esse stop aqui para ficar mais fácil. Tá? Coloquei o meu stop. Vamos ver se eu consigo deixar o preço bem certinho. Aí. Coloquei meu stop aqui em 2.479. Tá? O meu primeiro alvo ficou aqui em verde, 2.398 dólares. O segundo ficou em 2.358 e o terceiro em 2.317. Tá? E foi isso que aconteceu. Vamos lá na corretora. Ó, agora bem preciso. O primeiro alvo foi 2.400. O segundo foi 2.360, ou seja, 40 dólares. E o último alvo foi 2.320, menos 40 dólares, tá? Então foi certinho o que a ferramenta me deu. Aí o mercado fez o quê? Veio na direção favorável e durante a madrugada eu fiz 1, 2, 3 alvos de lucro. Tá aqui meu lucro, 50, 54, 108. Tá? Então, é dessa forma que você vai fazer a análise aqui dentro do Swipecoin, sempre que chegar um alerta. Tá? Você também vai poder ver esses alertas dentro da nossa ferramenta lá no celular, tá? No seu smartphone. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo. Vamos lá. Vou parear o meu telefone. Ó, ele vai entrar no meu telefone. Beleza? E aí eu tenho instalado aqui o MySwipeCoin, que é o aplicativo que você já ganha gratuitamente quando você entra, né, no pack DCX. Então você vai clicar, tá? Ele vai te mostrar os alertas aqui, nessa tela, tá? Então aqui ele está dando o ponto de entrada, o alvo, para essa operação, né? O alvo de stop loss,
o primeiro alvo de lucro, segundo alvo de lucro, terceiro alvo de lucro. Esse aqui já é um sinal, um alerta antigo. Se você clicar aqui no cantinho, você vai ver aqui as Leverage Ideas. Então você, por exemplo, tem uma da XRP, você pode vir aqui, ele vai dizer aqui para você, a XRP, tá? Vamos ver quando que chegou esse alerta. Vamos voltar aqui. No dia 24/1, às 2h44 da tarde. Faz pouquinho tempo que chegou esse sinal do XRP. Então agora no próximo vídeo eu vou te mostrar como interpretar aqui, posicionar a ordem, tá? Fazer a sua análise e colocar ela lá na Binance. Beleza? Baita abraço então e até o próximo vídeo.